Vou me apresentar a vocês. Eu sou um nó, como esse aqui. O primeiro nó para formar laços e conectar linhas em uma grande rede. Cada um de vocês também é um nó, bem parecido, mas esse aqui sou eu. Um nó em uma rede que me envolve, em uma rede que serve para tantas coisas como pescar. Mas vamos às redes que compõem a nossa vida. Há quase 12 anos, eu encaro o desafio de ser um nó em uma grande e potente rede de ensino tecnológico. Entre os laços que se formaram ao longo desses tempos, vou dividir com vocês uma rede linda, em especial tecida com a convivência com a população em situação de rua, em um projeto que tem alguns anos. Em termos gerais, rede é uma estrutura que tem um padrão, que caracteriza o que possibilita a inter-relação de seus nós, como mostra essa imagem aqui. Abstraindo esse conceito às redes da nossa vida, a ideia costuma referir-se a um conjunto de pessoas ou organizações ou entidades que trabalham de uma maneira sincronizada para colaborar com alguma causa. Rede de apoio, rede de saúde são um dos conceitos que a gente trabalha na formação dos profissionais de saúde. Por exemplo, a rede de apoio de uma mãe que acabou de ter um bebê pode ser constituída pelo companheiro, pela avó, por familiares, pela unidade de saúde, pelo pediatra e por aí vai. Eu fui formada em uma rede educacional com uma estruturação de muitos laços essenciais para ser hoje enfermeira, cuidadora e pesquisadora. E ao longo da vida profissional e de muitos aprendizados, eu me torno um nó a partir desses laços. Sempre enfrentamos o dilema do que somos como técnicos e do nosso papel como educadores ou docentes. Então, a história dessa rede em especial me permitiu fortalecer muito os dois laços desse nó, o técnico e o docente. Um novo laço com um importante nó nesse processo foi com uma estudante do curso técnico de enfermagem, que me trouxe a ideia de levar cuidados em saúde à população em situação de rua de Florianópolis. As inter-relações dos nós se criam quando aprendemos a ouvir o outro, a ouvir nossos estudantes, avaliar as possibilidades que eles nos trazem e iniciarmos, então, em conjunto, a troca de laços e experiências. A gente começou o projeto como um projeto integrador e entramos nessa experiência, o entrelace dessa trama. Essa rede tem modelado minha prática docente, minha personalidade, meus anseios e, especialmente, a maneira de enxergar o outro. E as inter-relações e as necessidades de conexões cada vez mais fortes e mais densas em determinados pontos da rede. A gente começou a história desse projeto planejando aquilo que nós achávamos que essa população precisava. Doações, alimento, corte de cabelo e vamos fazer algumas orientações em saúde. A gente levou uma rede pronta. Desde a nossa primeira ação, a gente aprendeu algumas vezes, de forma dura, até com alguns embates, que não devemos programar nada para o outro sem o seu consentimento ou opinião. E isso não serve só para as pessoas em situação de rua. É uma lição para tudo na vida. Seja na educação, nos cuidados em saúde, na família, com os colegas. Não funciona se não levarmos em conta o que o outro quer, sabe, almeja. A gente precisa ouvir o outro. Tornar suas experiências e necessidades parte do nosso planejamento. Precisamos confiar no outro, ou seja, achar o fio de linha que pode se conectar a você e então criar um nó para estabelecer uma rede. Foi a partir de então, quando percebemos isso, que as ações do projeto não eram mais
para a população de rua, elas eram com a população de rua. Eles eram os protagonistas. E tudo isso fazia parte de uma rede que já prestava cuidados, que cuidava de sua alimentação, suas necessidades sociais, abria espaços de discussão. E o IFSC, sozinho, né, a instituição que eu faço parte, com um projeto de extensão, não faria grande diferença. Mas se inserido numa rede, uma rede que já se construía no acesso dessa população, com certeza faria grande diferença. Foi então que eu me deparei com seres humanos incríveis, profissionais de diversas áreas, em diversas instituições, em projetos voluntários, com um olhar acolhedor, um olhar militante junto a essa população. Partimos de alguns nós soltos, com inter-relações não muito consistentes, para uma rede ampla, muito mais efetiva e cada vez mais fortalecida. Rede de apoio, rede de cuidados, novamente, em qualquer âmbito da vida. Ninguém faz nada sozinho. Foram 3 redes essenciais para a execução desse projeto. A da equipe de trabalho, dos estudantes e da população em situação de rua. A rede formada pela minha equipe de trabalho, primeiro, são enfermeiros e professores, que são laços essenciais na minha vida e também nesse projeto, que ao longo dele se revezaram e apoiaram as ações para as pessoas em situação de rua, doando de si, compartilhando suas visões, seus conhecimentos e experiências. A rede formada pelos estudantes, que tem uma mente fervilhante de ideias, uma energia poderosa que transformavam cada ação em um evento único em que ninguém saía o mesmo depois das interações e interrelações. E, finalmente, a rede das pessoas em situação de rua, que se apoia, se ajuda, que dizia pra gente quem naquele momento precisava mais do que eles, se o lanche era para comer ali ou se eles podiam levar para um companheiro que não pôde vir. Precisamos uns dos outros, em todos os aspectos da nossa vida. Enxergar e valorizar essa rede existente nos faz muitos e nos faz fortes. Por que não praticar o exercício de, ao reconhecer e identificar quem faz parte da sua rede de suporte, agradecer? Tenho aqui hoje a oportunidade de registrar meu sentimento de gratidão a todos que têm sido essa rede no projeto e em inúmeras facetas da minha vida e profissão. Não adianta. Mudamos e somos mudados constantemente. Minha reflexão ao discutir teorias de enfermagem e ações de cuidado à população em situação de rua é que os nossos estudantes e nós mesmos entendemos muito melhor aquilo que a gente vive. Quando os nossos atos profissionais nos tocam emocionalmente, quando um novo aprendizado nos emociona, quando permitimos que conexões se formem, a gente não esquece. A responsabilidade dos educadores não é só dividir teorias e conhecimentos, é muito mais instigar o amor e empatia, a reflexão crítica e embasada, mas livre de preconceitos e cheia assim de sentimentos entrelaçados em uma trama sólida de formação. Alguns momentos dessa trama, da construção dessa trama, são percebidos nos exemplos de resiliência das pessoas em situação de rua. Resiliência, na teoria, é a capacidade de voltar ao estado original depois de sofrer ou passar por problemas ou desafios. É um dos conceitos trabalhados nas teorias de enfermagem para pacientes que enfrentam doenças crônicas ou terminais. Desde o início da convivência com a população em situação de rua, esse conceito, para mim, se ampliou ao enfrentamento também de doenças sociais, de perdas e de situações em que o indivíduo se reconstrói a cada dia, se reinventa e se refaz. Me lembro de um grupo de conversa entre mulheres em situação de rua, em que falávamos sobre autoconhecimento físico e emocional para promover a saúde sexual e reprodutiva. Uma das profissionais falou sobre a importância de conhecer e olhar, a mulher conhecer e olhar o seu corpo. E sugeriu usar um espelho para
visualizar as partes íntimas. Uma das mulheres que participava na roda de conversa, um nó que eu jamais vou esquecer, relatou que conheceu seu próprio corpo, se olhou pela primeira vez quando estava em uma revista íntima para visitar o seu filho na penitenciária. Segundo referências, o procedimento de revista íntima é muito rigoroso, principalmente ao se tratar de mulheres, sendo estas obrigadas a sentar-se, levantar-se, ficarem nuas, e nesse caso tinha um espelho no chão. As referências, claro, também discutem o efeito disso sobre a mulher e a situação de constrangimento que isso gera. Porém, no momento da roda de conversa, abraçada pela rede de mulheres fortes que estavam ali presentes, essa mulher percebeu um momento da revista como algo positivo. Ela viu seu corpo pela primeira vez. E ela era uma das únicas mulheres ali que já havia feito isso. Esse momento a fez um nó muito mais potente, um nó de resiliência em sua rede. E uma outra situação em especial que me marcou pessoalmente. Quando eu planejava com meu marido e companheiro, um dos nós muito importantes e fortes na minha rede, planejávamos construir nossa moradia, eu saí um dia de casa bufando, nervosa, que vida difícil, que dificuldade, por que a gente não chega num acordo por conta de um espaço? No mesmo dia, tive um choque de realidade. Tivemos uma ação no projeto de extensão em que, durante a roda de conversa com homens e mulheres em situação de rua, eu percebi que aquelas pessoas não reclamavam por causa da decoração ou formação de determinado espaço. Aliás, elas não reclamavam de nada. Eles eram nós fragilizados pela situação que enfrentavam. Da violência, batalhavam para ficar com seus filhos, lidavam com a tristeza de já não terem os filhos com eles e pensavam na chance de tê-los de volta se tivessem um único espaço que pudessem chamar de seu. Qual era o meu papel? Quem sou eu na sociedade? O que eu tinha? Olha só como eles lidavam com tantas situações. Sozinha, eu chorei envergonhada e refleti muito em como lidar com diversas situações. Eu não desmereci as minhas angústias, mas refleti muito e percebi que um ponto de vista adaptável e resiliente nos faz ir em frente com muito mais força e poder pessoal. Enfim, na prática eu enxerguei histórias e conheci pessoas que sabiam muito bem se adaptar às mais diversas adversidades da vida. Sabiam se alegrar com coisas simples, como um doce de leite que lhe foi pedido um dia e alegrou tanto o momento de alguém. Sabiam mostrar gratidão. Eles sabiam reconhecer como estavam frágeis na rede, como algumas linhas sociais e que, portanto, com algumas linhas soltas e que, portanto, tinham que construir interrelações de uma forma resiliente, mas que não faziam isso sozinhos. Eles tinham uma rede social de apoio, um movimento da população de rua que os representava e uma rede de cuidados que lhes apresentava soluções possíveis. Assim como aprendi com essas experiências, acredito que resiliência pode ser aprendida e desenvolvida, refletindo no olhar do outro, que faz parte de uma rede com grande potência. Todos nós somos educadores e em algum momento ensinamos algo a alguém. Então, que se ensine sentimentos, que se compartilhe empatia, aprender que nada se faz sozinho e que na rede em que você se insere, quanto mais você ouve e confia nas pessoas à sua volta, mais coisas incríveis e especiais acontecem. Percebemos, por fim, ao vivenciar e cuidar dessa rede, indo além do conhecimento técnico-científico, que entrelaçamos conceitos e sentimentos que fariam teorias tão complexas quanto a promoção à saúde, autocuidado e empoderamento se tornarem palpáveis. Criamos laços e de laços criamos nós, os nós que constroem novas redes. Sozinhos não somos ninguém. Fazemos parte de muitas redes de amor, de cuidado, de trabalho e de suporte. Se recebemos de Deus a chance de fazer algo pelo outro
e interagir na rede de alguém, façamos isso com sentimento, com acolhimento, permitindo nos moldar de forma resiliente, permitindo que cada momento e cada laço componha a nossa rede. Que a resiliência se propague, contagie o outro, o fortaleça e o entrelace em novas redes.